paz, irmãos, mais uma manhã com o Senhor, e nessa manhã eu vou falar sobre tentação, numa primeira parte. A tentação ela é uma atração para fazer o contrário à vontade do Senhor, mas tem aqueles que têm prazer em fazer o contrário à vontade do Senhor. Me lembro de uma frase de Milor Fernandes que diz assim: não devemos resistir às tentações, pois elas podem não voltar. Mas Tiago 1, de 13 a 15, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. No versículo 14, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Tentação é essa atração para fazer o mal e contrário à vontade do Senhor. Ser tentado é uma coisa, ceder à tentação é outra completamente diferente. A definição de tentação, então, é o seguinte: não é pecado ser tentado, mas sim ceder à tentação. Lutero falou que você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho sobre a sua cabeça. Não é pecado ser tentado, mas sim ceder à tentação. Jesus foi tentado em todas as esferas. Então ele passou por todo tipo de prova. Ele sabe o grau de dificuldade que temos quando as tentações nos sobrevêm, porque ele foi homem, ele compreende. Entende o grau máximo em suportar sem pecar. Jesus suportou a tentação até sangrar, e ele nos compreende. Em Hebreus 12, 4, o autor diz assim: na luta contra o pecado, então é uma luta, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Jesus Cristo, ele derramou e suportou até sangrar. Ele deve ser a nossa inspiração. Em Hebreus 12, 3, o autor diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Jesus viveu humanamente dentro do ideal de Deus, em comunhão com o Senhor, enfrentando opositores e vencendo o pecado e resistindo à tentação. Pecado é a quebra, é a falta, é o erro nessa comunhão com Deus. O padrão que nos será cobrado no julgamento final é o padrão de Jesus Cristo. Sem graça e sem salvação, não é o que você quer. Deus vai cobrar exatamente: olha, meu filho andou assim sobre a terra. E você? Como andou? Sobre o juízo de Deus há uma alternativa. É quando você recorre a Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida. Se você já é salvo, então lembre-se, nessa dificuldade, nessa dinâmica de vencer a tentação, recorra ao que o autor de Hebreus diz no capítulo 12, versículo 3, como já lemos: pensar bem em Jesus. Pensar bem em Jesus dará suporte para você vencer. Pensar bem em Jesus lhe dará força frente ao cansaço e o desânimo que sobrevém. Pensar bem em quê? Em Jesus. Então, a minha dica nessa manhã, conforme a palavra do Senhor, é quando a tentação vier sobre você e você já estiver meio que desanimado e cansado, pense bem em Jesus Cristo. E você? Anda pensando bem em quê quando a dificuldade vem? Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, porque temos algo em que pensar quando a dificuldade vem, e é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando o desânimo e o cansaço vierem sobre nós, ó Pai, que o Teu Espírito venha trazer de forma rica as lembranças de Jesus Cristo, que suportou o pecado e a tentação até sangrar. Nos dá força para sermos dignos dessa salvação e seguimos em frente até o ponto de sangue,
para honrar, glorificar e não ceder à tentação. Por amor a Jesus, em respeito ao Senhor, é que eu oro. Amém. Tenha um dia abençoado e diante da tentação que pode vir sobre você no dia de hoje, pense bem em Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui e até o próximo encontro. Deus abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.